Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e vamos dar continuidade ao material de Word, hoje falando um pouco da parte de profissões. Para a gente continuar no material de hoje, pessoal, vamos falar basicamente sobre os serviços mais utilizados dentro da parte de recursos humanos. Então, parte ali de como definir a melhor estratégia para trazer alguma pessoa para dentro da empresa ou algum serviço novo para dentro da empresa, e também falaremos sobre planejamento e provisões do segmento de recursos humanos. Para a gente começar, vamos falar um pouco sobre a ferramenta de assessment, que é basicamente a estrutura de avaliação dos funcionários desde quando são selecionados para ingressar dentro da empresa até quando eles já estão dentro da empresa e podemos assim avaliar o seu desempenho, como foi mencionado na aula anterior. O assessment basicamente funciona da seguinte forma: quando vamos selecionar uma pessoa para trazê-la para ser um novo colaborador para a empresa, precisamos avaliar qual candidato tem o melhor perfil para a empresa e se o cargo condiz com o perfil desta pessoa também. Nem sempre o melhor funcionário, a pessoa que tem o melhor currículo, se enquadra numa função específica dentro da empresa. Tá? Então o processo de assessment é um processo mais humanizado de avaliação deste processo de definir quem seria o principal candidato para uma vaga específica. E para isso é feito um processo de diagnóstico, avaliando basicamente se podemos contar com este funcionário no ingresso da vaga e depois que ele ingressar na vaga e começar a exercer as suas funções, basicamente se ele consegue exercer essas funções e até retornar um feedback para ele, para dar informações basicamente de aonde melhorar e aonde que ele deve manter alguns pontos positivos, alguns pontos prós, para que ele consiga de fato desenvolver um projeto ou até melhorar a questão do seu serviço dentro da empresa. O segundo ponto que a gente vai mencionar, o segundo tópico, é o Headhunter. Quando a gente fala basicamente de Headhunter, estamos falando de um profissional que na maioria dos casos não trabalha com o desenvolvimento de técnicas de recursos humanos, mas que trabalha de forma muito mais prática dentro da área que definimos para trazer para dentro da empresa. Um exemplo simples é caso queiram contratar para a empresa que trabalhamos uma pessoa responsável, por exemplo, por um segmento administrativo, por um segmento corporativo. Neste caso, um headhunter iria ao mercado de trabalho basicamente para definir qual pessoa que está disponível neste mercado de trabalho teria um perfil mais interessante e que seria de fato aí, proveniente contratá-lo para a empresa. Então o headhunter vai fazer uma busca neste mercado de qual é o principal colaborador que poderia ser trazido para dentro da empresa. Depois que ele encontra o principal funcionário, o suposto candidato para essa vaga, ele traz todas as informações deste departamento para o segmento de recursos humanos, que aí sim vai cuidar juntamente com a parte de departamento pessoal o processo de contratação deste funcionário. Então, vale ressaltar que um headhunter nada mais é do que uma pessoa que seleciona o melhor candidato para uma vaga específica dentro da empresa. Vamos falar também sobre Interim Management. Basicamente, quando falamos sobre Interim Management, estamos falando do processo de realocar no mercado de trabalho dentro do segmento corporativo pessoas que já têm de 40 anos ou mais para projetos que sejam temporários ou projetos de renovação. Basicamente, entende-se que a partir dos 40 anos é muito mais difícil realocar uma pessoa que recentemente saiu da empresa no mercado de trabalho. Essa modalidade cresceu bastante nos últimos anos no Brasil e vem se mostrando ser algo muito eficiente na questão de projetos pontuais, onde as empresas podem contar basicamente com esses profissionais para projetos de curta ou média duração. Por exemplo, se tivéssemos uma pessoa responsável por um projeto em uma outra empresa que não estivesse
exercendo nenhum projeto ou algum serviço naquele momento, poderíamos contratá-lo de outra empresa ou depois de um processo de demissão de uma empresa anterior, ele poderia vir trabalhar conosco e ele trabalharia em projetos temporários. Isso ajuda bastante tanto a pessoa que está no mercado de trabalho após os 40 anos para que ela consiga de fato uma vaga no mercado de trabalho, que de fato é um pouco mais complicado depois dessa idade, e também temos a questão de conseguirmos ter na nossa equipe uma pessoa qualificada e que já teve um histórico, que contém um histórico em projetos anteriores, facilitando assim o desenvolvimento de projetos dentro da nossa empresa. Teríamos basicamente pessoas com muita experiência e muita vivência dentro de um projeto específico. Outra ferramenta que temos é o outplacement. Quando falamos de outplacement, estamos falando da realocação de um certo funcionário, de um certo departamento ou de um segmento para o mercado de trabalho. Então, entende-se como outplacement o cuidado de uma empresa, geralmente grandes empresas, de que uma pessoa que saiu dessa nossa empresa, dessa nossa corporação, de que ela encontre um outro lugar para exercer o seu trabalho, fazendo assim, basicamente, uma estrutura de uma rede, de um network, onde basicamente haveriam indicações e referências do serviço da pessoa dentro da nossa empresa para outras empresas. Isso auxilia bastante também, vinculado ao interim management, o processo de realocar pessoas que estariam com alguma dificuldade para encontrar novas vagas de emprego, até pela questão da idade. Outro processo que temos é o outsourcing, que é conhecido em suma como terceirização. Quando falamos de outsourcing, estamos falando basicamente de empresas que têm segmentos que muitas vezes não condiz com a questão de estrutura da empresa ter um departamento específico para aquilo. Um exemplo simples que temos são dentro de hospitais, em que em muitos casos o departamento de higiene, de limpeza e bem-estar é terceirizado por uma empresa de fora. Temos esses mesmos exemplos em transportadoras, onde empresas contratam pessoas para fazer fretes, ou até mesmo na questão de outras empresas relacionadas com uma mão de obra externa. Neste processo, basicamente, evitamos ter uma folha de funcionários com pagamento e pessoas que cuidem de um certo departamento para poder trazer mão de obra especializada de uma outra empresa, fechando um acordo, por exemplo. Então, se na nossa empresa precisássemos de pessoas para cuidar do bem-estar e de limpeza e não tivéssemos disponibilidade de tempo para poder contratar pessoas suficientes para isso, poderíamos entrar em contato com uma empresa e fechar um acordo para que esta empresa proporcionasse para a gente uma mão de obra terceirizada. Este processo costuma ter lados prós e lados negativos também, lados contras. Um lado positivo é a questão de agilizar o processo de trazer pessoas para uma mão de obra ou um serviço específico dentro da empresa. Então, basicamente, fechando um acordo, teríamos a disponibilidade de todas as pessoas. O lado negativo teria a questão de repente, serem pessoas que não têm um vínculo com a nossa empresa. Em alguns casos, isso interfere diretamente em processos de corrupção ou até mesmo falta de interesse por parte de alguns funcionários. Então, é um processo que tem que ser muito ponderado dentro da empresa, de qual empresa estamos contratando para este processo e também quais pessoas estão vindo para exercer essas funções dentro da empresa ou vice-versa, caso sejamos também algum provedor de algum serviço. Por último, temos a parte de provisão e planejamento de recursos humanos. Então, como entendemos, o processo de trazer pessoas depende muito de disponibilidade de mercado, depende muito de uma pessoa que trabalhe com o headhunter e consiga trazer a melhor pessoa, o melhor candidato possível para dentro de uma vaga. Temos também a parte de provisões e o processo aí de sensibilidade por parte do departamento pessoal de conseguir filtrar este funcionário, essa quantidade específica de funcionários para dentro da empresa. Quando falamos de provisões, precisamos entender que o departamento pessoal precisa ter um sentido tátil muito amplo em relação ao tipo de pessoa que irá contratar, a mão de obra que precisa ter dentro da empresa e vai precisar
saber gerir de forma coerente e eficiente todas as pessoas que forem contratadas para a empresa.